Você com certeza já se deparou com o uso do hífen. Coloca, não coloca, junta a palavra, fica com hífen. Vem comigo. Bom, pessoal, uma aula de gramática não muito comum e também não muito fácil. É aquele tipo de aula que a gente tem que decorar algumas informações, tá? Vamos falar hoje do uso do hífen. E aí eu vou dar o espaço, é claro, para o print. Dá uma olhadinha aí. Printou a tela? Bastante coisa, né? Lousa bem carregada. Como eu falei, é um tipo de conteúdo em que a gente tem que memorizar, tem que decorar, em alguns casos não há como fugir disso. Bom, a regra mais abrangente, digamos, é essa primeira. Palavras formadas com prefixos dissílabos. O que é dissílabo? Com duas sílabas, tá? Coloquei ali o ante, contra, o semi, o supra e o que a gente chama de falso prefixo, mega, micro, pseudo, também dissílabos, tá? Só vamos usar o hífen se a última letra for idêntica à primeira da palavra. Então, por exemplo, terminar em A, começar em A, terminar em O, começar em O. Ou se a palavra começar com H. Para essa regra, o bem, o mal e o sub também entram, tá? Embora não sejam dissílabas, entra nessa regra. Então, prefixos dissílabos ou falsos prefixos, bem, mal e sub, vou usar o hífen quando? Ó, micro-ondas. Por que eu separei com o hífen? Porque, ó, terminou em O, começou em O. Anti-inflamatório, I, separa e usa hífen. Anti-humano, ó, começou com H. Mal-humorado, começou com H, separa com hífen. Bem-amado, ó, bem-amado, começou aqui com vogal. Então aqui, no bem, no mal e no sub, começou com vogal, ó, eu coloco o hífen. Tudo bem? Então, começou com vogal ou com H, eu vou colocar o hífen. No bem, mal e sub. Os outros, percebam, terminam com vogais, ó. Aí eu vou ver, se a vogal for igual, coloco o hífen, tá? Ou se for com H. Tudo bem? E se não for assim, Roberto? Aí, gente, sem hífen tudo junto. Ó, semiaberto. Tá vendo aqui? Semiaberto. I e A. Autoescola, junto. Autoestrada, junto também. Beleza? Essa primeira abrange um grande número de prefixos. Agora é o seguinte, tem uma observação. Se a palavra, depois do hífen, tiver com R ou S, a gente junta e dobra. Ó, contra-reforma. Ó, o contra tá aqui, né? Então, pela regra, eu vou usar aqui embaixo. O contra terminou em A, começou em R. Não é mesma vogal, não é palavra idêntica, nem H. Então, vou ter que fazer junto. Só que se eu juntar, vira contra-reforma. Concorda? Contra-reforma é estranho, né? Você vai ter que dobrar o R. Beleza? Então, aqui também, ó, ultrassom. Ultra, ó, terminou em A. Começou em vogal idêntica? Não. Começou com H? Não. Então, junta sem hífen. Só que para não virar ultrasom, você coloca dois S, fica ultrassom. Semi-reta, por exemplo, né? Semi, tá aqui. Tá? Reta é com R. Eu vou dobrar o R tudo junto. Tudo bem? Então essa primeira regra, vou colocar o hífen se for vogal igual ou se começar com H, ou nos casos bem, mal e sub, se começar com H ou vogal. Beleza? Não é isso? Junta tudo. Se for RS, dobra o R e o S. Tranquilo? Agora é aquela parte que você tem que decorar um pouquinho. Aqui a gente tem alguns prefixos que com o acordo ortográfico passaram a exigir o uso do hífen. São eles o ex, sem, além, a quem, recém, pró, pós e pré. Então, pré-vestibular, por exemplo, ex-aluno, por exemplo, aí você não precisa nem pensar se é vogal igual, consoante, RS, vai ter hífen, tá? Essas daqui, ex, sem, além, a quem, recém, pró, pós e pré. Tudo bem? Essas, então, exigem o hífen do acordo ortográfico para cá. Bom, vou usar o hífen também quando eu tiver uma palavra composta que representa um conceito. Tá? A gente chama de unidade semântica. E esse conceito também funciona para espécies botânicas, né, as plantas, e as zoológicas, no caso dos animais. Então, por exemplo, ano-luz é um conceito. Sim? Então, ano-luz, hífen. Couve-flor, hífen. Bem-te-vi, hífen. Então, essas unidades semânticas, por exemplo, meu tio-avô, hífen.
Sim? Médico, cirurgião. Por quê? Porque eles apresentam um conceito. Então, quando esse hífen faz parte de um conceito, seja no campo que for, ou no botânica, ou zoológica, a gente mantém o hífen. Tranquilo? Mais ou menos? Bom, algumas palavras foram justapostas, ou seja, foram formadas pela justaposição. Justaposição é aquele processo de formação de palavras. A gente tem na plataforma, dá uma olhada lá. Em que você junta palavras e não perde letra. Às vezes até ganha, lembra? Então, quando perder letra, a gente vai chamar de aglutinação. Dá uma olhadinha na aula lá. Bom, algumas palavras foram justapostas, ou seja, foram formadas por palavras somadas, não perderam letra e perdem o sentido da composição anterior, inicial. Ou seja, elas foram formadas lá atrás, mas hoje não tem sentido, diferente daqui de cima, delas estarem juntas. Então, por exemplo, paraquedas é para parar a queda, na verdade, né? Mas paraquedas já se usa como um objeto. Paraquedas você não precisa nem lembrar, diferente daqui, né? Ano, luz, o tempo que a luz demora para... Tudo bem? Aqui, passatempo, também uma palavra que perde o seu sentido lá atrás habitual. Girassol, uma planta que gira com o sol. Não, girassol já é um elemento ali. Então a gente tem essas palavras justapostas que perderam esse sentido inicial de composição. E não se usa mais hífen em locuções em geral. A gente vai falar locuções em geral, locuções prepositivas, adverbiais, adjetivas, tá? Fim de semana, dia a dia, não tem mais hífen e escreve separado, tá? Você não vai juntar, não. Escreve separado fim de semana e dia a dia. Tudo bem? Como eu falei, não é uma aula maravilhosa e tão simples de entender. Dá uma olhada nas regras, tenta lembrar desses prefixos principalmente, né? Desses usos mais habituais que a gente faz no dia a dia também. Beleza? Reveja a aula. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, que aqui a gente explica mais. Tchau, tchau. Foi? Nossa, não é muito fácil essa aula, hein? Aí, eu estava fazendo aqui, Bem Amado, né? Quem não lembra da peça do Dias Gomes? Se você não viu, se você não leu essa obra, ela ficou por muito tempo na lista da Unicamp, de outros vestibulares. No Bem Amado, a gente tem uma peça curtinha, peça de teatro, tá? São poucas páginas, você consegue ler numa tarde tranquilamente. Aparece a personagem Odorico Paraguaçu, sensacional sátira do Dias Gomes, os políticos, né? Aquele político que fala difícil para ninguém entender, né? De propósito, a gente tem isso ainda no Brasil e muito, não só na política como no âmbito jurídico também, né? O famoso juridiquês. Então, Bem Amado, assim, teve novela na Globo, teve minissérie, uma personagem bem famosa, Odorico Paraguaçu, né? Nos finalmente, nos entrementes, ele usava algumas palavras bem estranhas, às vezes até inventava, agoramente, né? Muito legal, lembrei do Bem Amado. Vejam, tá? Eu acho que é interessante para um repertório, não só para as provas que a leitura é exigida, tá? Em que a leitura do livro é obrigatória, não, mas principalmente para formar argumento, para utilizar como repertório no Enem ou nos vestibulares, eu acho que é bem legal. O Bem Amado, do Dias Gomes, procurem, dá para baixar em PDF, vocês conseguem encontrar facilmente e é uma linguagem sensacional. Vejam com o olhar da sátira e da ironia. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Fui. Tchau, tchau.